Olá! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma consulta coletiva sobre a sua vida amorosa. E hoje vamos saber o que a tua pessoa amada tem pensado sobre a situação amorosa de vocês e o que você pode esperar dessa situação no momento. Então, se você está chegando agora aqui no canal, desde já eu te convido para se inscrever e ativar o sininho na opção todas. Para quem já é inscrito, meu grande beijo, meu forte abraço, a minha gratidão imensa. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Seja Luz Baralho Cigano. E para quem não me conhece ainda, eu sou a G do Baralho e é isso aí. Vamos lá saber o que ele ou ela tem pensado sobre a situação amorosa de vocês, tá? E o que você pode esperar dessa situação no momento. Então, já peço aqui o seu like, o hype, o comentário, pode ser um coraçãozinho, emoji, um ponto, uma vírgula, para ajudar aqui no engajamento do canal. Outra coisa, leitura particular, personalizada na sua energia ou assunto específico para chamar de sua. Eu vou deixar, tá? O meu contato sempre está no primeiro comentário fixado desse e de todos os vídeos aqui do canal, como também na descrição. Então, temos duas opções de escolha. Primeira opção, hematita. Segunda opção, jaspe vermelho. Se precisar, pause o vídeo silenciosamente para que você escolha uma das duas opções, ou se preferir, você pode assistir as duas leituras para ver qual que ressoa com o teu momento atual. Vamos lá? Iniciando aqui pela primeira opção da hematita. Vamos lá, para quem escolheu a primeira opção de leitura da hematita, mentalize a pessoa. Vamos saber o que essa pessoa tem pensado sobre a situação amorosa de vocês, tá? E o que você pode esperar dessa situação no momento. Então, traz energia aqui para a mesa, mentaliza a tua pessoa amada. Espero que estejam todos ótimos, ótimos e ótimas. Conto com o seu like, hype, comentário para ajudar aqui no canal. Ah, não quero comentar. Deixa um coraçãozinho, um emoji, um ponto, uma vírgula. O like, até o dislike ajuda. Vamos lá. Mentalizando agora. Abre a mente e o coração para receber a leitura. Que o universo fale com você através das cartas. Que a pessoa amada do consulente tem pensado sobre a situação amorosa entre eles. Eles, quando eu falo no termo casal, tá? Eles, elas. Aqui tem a carta do render. Rendimento, render, se render. Vamos ver aqui. Mentaliza. Traz energia aqui para a mesa. Aqui o Hierofante, arcano maior. Que essa pessoa vem pensando sobre a situação amorosa com o consulente. O que o consulente pode esperar dessa situação? Valete de espadas, 8 de paus, 3 de ouros, as de copas. Vamos complementar aqui a leitura com Lenormand. Continue mentalizando o que essa pessoa tem pensado sobre a situação amorosa de vocês.
o que você pode esperar dessa situação no momento. Ou muito em breve, tá? Âncora, cegonha, coração, carta do homem, do seu ser amado aí. Se for mulher, você adapta, tá? Essa carta significa a pessoa que se mentalizou. Casa, lua, jardim e a carta do cão. Vamos lá. O que essa pessoa tem pensado sobre a situação amorosa entre vocês e o que você pode esperar no momento. Vamos lá. Essa carta aqui, que fala sobre render, né? Se render. O que é que essa pessoa precisa, talvez, eu diria que, dar o braço a torcer, vamos lá, na situação. O que é que essa pessoa vem pensando? Aqui no Hierofante, junto com o Valete de Espadas, o que a pessoa tem pensado, tá? É que essa situação entre vocês já tá na hora de haver uma comunicação, tá? Um pouco mais ali aprimorada. Ou seja, né? Uma pessoa que tem que abrir mão de crenças, de comportamentos mais infantis, levar as coisas mais a sério. O Valete de Espadas, eu considero como um dos valetes mais, eu diria que, ruinzinhos do tarô, vamos lá. Por quê? Porque ele é muito astuto, fala coisas ali sem pensar, às vezes para magoar, para ferir. Só que aqui eu tenho um contexto, tá? De uma pessoa que tá querendo, tá? Até para quem... Dá para adaptar aqui para vários casos. Por quê? Porque aqui, vamos lá, é uma pessoa que tá querendo falar sério com você sobre assuntos de cunho moral que envolvem a situação, tá? Então, é uma pessoa que tá te observando, para alguns casos stalkeando, analisando até, tá? Quais os argumentos que vai usar. Porque aqui tá muito voltado para uma comunicação, tá? Para essa pessoa querer se abrir emocionalmente aqui para você. Querer fazer uma tentativa. Aqui tem uma energia de conversa muito bem elaborada, tá? Onde essa pessoa tenta mostrar o ponto de vista dele ou dela diante da situação e querer meio que conversar com você sobre assuntos que envolvem o lado afetivo, falar que gosta, que tem paixão, que existe um sentimento, mas que precisa aqui, né, fazer algumas mudanças, trabalhar um pouco mais em alguns aspectos pessoais e comportamentais que envolvem a situação de vocês, tá? Então, assim, é uma pessoa que vai querer levar as coisas mais a sério, tá? Eu acredito que essa pessoa, ela use, primeiramente, de algum tipo de situação para te estimular, para te instigar, tá? Para te dar mesmo uma cutucada. Aqui é uma pessoa que está, até para alguns casos, buscando orientação, ajuda, ouvindo conselhos, tá? Então, é uma pessoa que está querendo se entender tanto essa situação entre vocês, com relação aos sentimentos, aos desejos, mas também do vamos falar sério, tá? É tipo aquela pessoa que quer falar brincando, mas com teor de seriedade, com teor de ajuste, tá? Aqui tá muito voltado para uma comunicação. Aqui para mim eu vejo até uma imagem de alguém que tá ali querendo dar o braço a torcer, de algum posicionamento que ele ou ela teve, fala, conduta, alguma coisa que essa pessoa meio que tenha se precipitado, tá? E aqui é uma pessoa que quer agir de uma maneira até rápida. É uma pessoa que ela quer fazer um investimento, mas ela quer ter uma certeza, tá? Até do que você sente por ele ou por ela, para poder ter uma conversa pautada nas questões que englobam aqui uma solidificação, tá?
entre você e a pessoa. Como assim? Como é que eu posso dizer para ficar mais claro? Aqui é uma pessoa que ela tá querendo abrir mão, tá? De algumas crenças, né? De algumas infantilidades, é uma pessoa que tá ouvindo, para mim, eu tenho uma energia aqui de uma pessoa que tá ouvindo aqui, até mesmo buscando, tá? Ou na espiritualidade, ou até conversando com pessoas mais experientes, independente da idade que ele ou ela tenha, tá? Sobre os comportamentos que teve e que andou tendo aí com você e sobre o que você desperta nele ou nela. Que tanto cabe aquele lado da paixão, do desejo, da atração, como não só isso, tá? Das questões também afetivas. Então é uma pessoa que acha que tem que melhorar, tá? Para continuar ou para recomeçar algo com você aqui. Então eu vejo nessa leitura alguém que tá ali querendo, eu diria que não só lhe dá a certeza de que gosta. Aqui é uma pessoa que pode se declarar, tá? Eu sinto a energia de alguém que quer se declarar para você, propor um encontro, tá? Pode ser que seja como amigo, amiga, né? Quer ter ali eu diria que algo mais flexível com relação a você, tá? Como assim flexível? Digamos que é uma pessoa que andou tendo algumas inconstâncias, inseguranças, ou passado para você algo muito ali que te deixou inseguro ou insegura quanto aos comportamentos ou até a permanência da relação, ou se existia sentimento, né, da parte dele ou dela. Então aqui o que é que eu vejo? Que essa pessoa, ela tem um sentimento profundo por você. E para muitos casos aqui, essa pessoa ela tem se surpreendido, tá? Com o quê? Com o que vem sentindo, tá? É uma pessoa que pode ter seus medos, seus bloqueios afetivos e pode ter comportamentos aqui um pouco imaturos ou infantilizados, tá? Independente da idade dele ou dela. Por quê? Porque é uma pessoa que sente que aquilo que ele ou ela tem ou teve com você é uma experiência, tá? Que ou não teve com ninguém ou que tá sendo para ele ou para ela algo muito profundo, tá? Então aqui eu vejo que é uma pessoa que pode apresentar para você, tá? Um ar de alguém que está querendo colaborar, ser um pouco mais participativo ou participativa. Então, é uma pessoa que eu sinto que tem aqui o interesse de mandar uma mensagem, tá? Uma mensagem falando sobre coisas cotidianas e até mesmo de coisas aqui que talvez vocês nem esperem. E no teor de toda essa situação, a pessoa vai começar meio que como se fosse frases prontas ou coisas ali que vocês é como se sentissem tipo assim, ou que essa pessoa buscou orientação, tá? Ou que andou analisando demais essa conexão entre vocês. E sobre a análise dele ou dela, essa pessoa tem percebido que tem faltado mais atitude e atitudes aqui que seja bom para um todo, não só para ele ou para ela, tá? Não só para que ele ou ela se sinta validado. Então essa pessoa acredita que você gosta dele ou dela, tá? Não sei se está certo ou está errado. Essa pessoa acredita que você tem sentimentos profundos e genuínos e que está na hora dele ou dela fazer a parte. Como assim? Está na hora dessa pessoa ser mais constante, ser uma pessoa mais amigável, ter aqui um pouco mais de doçura, de romantismo e sair da situação de inércia, tá? Então aqui é uma pessoa que quer ter a garantia de que você gosta dele ou dela, tá? Seja para continuar juntos ou juntas, ou até mesmo para questões de reconciliação que está forte aqui na mesa. Só que de onde isso vem partindo? É da pessoa querer saber se você ainda gosta dele ou dela, tá?
para saber até que ponto ele ou ela pode agregar na sua vida. Então tem aqui uma energia de alguém que está querendo se mostrar disponível para você, desde que você se mostre disponível para ele ou para ela. Porque é uma pessoa que, quando você demonstrar, a tendência é que ele ou ela, tá, seja uma pessoa que, embora eu veja que possa ter alguns medos e receios de demonstrar vulnerabilidade ou de levar as coisas mais a sério, é uma pessoa que vai querer ter uma certa consciência. Chega para a pessoa essa consciência de que você gosta dele ou dela, a ponto dele ou dela ter que lhe retribuir. Então aqui é aquele tipo de pessoa que está se sentindo um pouco inseguro ou insegura, porque para ele ou para ela, talvez, ou você não se agrada tanto da maneira como ele tem se comportado, tá? Com você, ou porque você quer uma coisa mais séria, mais sólida, né? E havia aqui algum tipo de discordância. Pode ser que você queria algo mais aqui profundo, constante, algo que não fosse só casual, tá? Então a tendência é essa pessoa, ela lhe dá uma certa, eu diria que esperança, tá? De que o que sente por você é carinho, é paixão. Para alguns casos pode ser sim até casos de amor, tá? Mas é uma pessoa que quer primeiro ter a certeza de que vai caber aí nos seus requisitos, não só afetivos, como também num contexto de vida a dois ou a duas, para mais adiante, para um futuro. Perdão, gente, dei um cortezinho aqui para pegar minha água. Então, vamos lá. Então, aqui provavelmente, ó, presta atenção, tá? Tem muitas mensagens aqui nessa leitura. Aqui é uma pessoa que não estava querendo dar o braço a torcer. Não estava querendo se aprofundar na relação, na situação entre vocês. Só que aí é uma pessoa que está vendo que ou assume a responsabilidade, tá? Não só de gostar de você, como também de ter um contato elaborado, muito direto, prático, tá? Onde ele ou ela imagina que vai contar com a sua colaboração. Como assim? Essa pessoa dá o braço a torcer, aceita algumas coisas suas, você da pessoa, e aí vocês começam a até mesmo fazer planejamentos sobre possíveis aqui encontros, reencontros, para alguns casos aqui envolvendo até reconciliações. Só que preste atenção numa coisa, essa pessoa que você mentalizou, ou é uma pessoa que tem algum tipo de insegurança, tá? Na parte amorosa, na parte afetiva, ou é uma pessoa que existe entre vocês um grau de diferença de idade ou de maturidade. E o que é que isso tem a ver, tá? O que tem a ver é que eu vejo aqui uma energia de muita prontidão, tá? De uma das partes e a outra parte querendo chegar lá. Como assim? A pessoa te vê como uma pessoa carinhosa, amorosa, afetuosa, pronta para um relacionamento e acredita que tem que ter o mesmo preparo, tá? Para permanecer na sua vida. Então, se você cobrou dessa pessoa, seja com palavras ou até mesmo com as atitudes, que não aceita determinados comportamentos, não quero dizer que a pessoa ela vá se tornar uma santa, um santo, ou que vá agir da maneira que você imagina totalmente. Aqui eu vejo uma tentativa dessa pessoa, tá? Muito bem aqui orientada, seja por busca de autoconhecimento, ou até mesmo aconselhamento. Eu sinto muita energia aqui de alguém que andou aí pegando uns conselhos, tá? Pode ser de amigos, pode ser de alguém que ele ou ela gosta muito, de um guia, de um mentor, né? De um orientador. O que eu vejo aqui é uma pessoa que sabe que não pode estar com brincadeira. Ou seja, até para mandar uma mensagem, até para lhe procurar, tem que mesclar falar de coisa séria, falar de coisa importante,
falar coisas ali que façam com que você interaja com ele ou com ela e que acredite que agora ele ou ela tá sendo uma pessoa séria, tá agindo com rapidez, porque não quer perder a oportunidade de vivenciar essa situação aqui com você, tá? Então aqui, né, para quem não está mais junto ou junta, essa pessoa ela tá querendo voltar. Ela tá querendo se reconciliar, desde que você façam algumas concessões após ele ou ela, tá? Lhe dar algum tipo de segurança, ou seja, expressando que gosta de você, sendo uma pessoa mais romântica, propondo um encontro, uma conversa para falar dos sentimentos e dos desafios que levou vocês a se afastarem, tá? Que ainda existe sentimento de ambas as partes aqui. Se gostam, mas pode ter algumas diferenças entre vocês que precisam ser conversadas, tá? Então é uma pessoa que pode ter ali tido com você um comportamento inconstante, imaturo, não lhe ofereceu tanta responsabilidade afetiva e acha que agora, mediante os aprendizados que essa pessoa vivenciou ou vem vivenciando, tem que ter algum tipo de jeito, tá? De chamar a sua atenção para que vocês confiem no sentimento dele ou dela e se sintam seguros ou seguras para recomeçar, tá? Então aqui eu sinto muito de uma pessoa que pode ter tido uma criação rígida, pode ver a maneira de se relacionar pela ótica dele ou dela, da maneira que aprendeu. Só que essa pessoa vem percebendo que certas práticas não funcionam, pelo menos com você, tá? Então, aqui, para quem não está mais junto ou junta, é uma pessoa que ela gosta de você, tá? É uma pessoa que pode ter tido uma conduta aí, agido por precipitação, lá em um passado, né? Ou recente, ou mais antigo. Coloque para a temporalidade de vocês aí. Pode ter escutado conselhos que não foram benéficos para a situação e não deixou de gostar de você, não deixou aqui de querer saber notícias suas, de ter sentimento por você. E hoje essa pessoa está vendo que ele ou ela estava despreparado ou despreparada emocionalmente para lidar com a conexão entre vocês. Então eu acredito que essa pessoa tem passado por experiências, vivências, que faz com que ele ou ela sinta essa vontade de procurar se comunicar, ficar ali te observando para saber diretamente como chegar no ponto. Como assim, que ponto? De te ofertar algo que você aceite. Como assim, G? Vamos lá. Você quer que a pessoa se declare, e a pessoa sabe disso, que você gosta, né, de pessoas que são românticas. Você quer que a pessoa não seja só aquela pessoa que queira coisas casuais. Que seja, assim, a pessoa romântica, mas que lhe dê uma segurança de que os encontros entre vocês vão passar de encontros e vão voltar a ser aqui, digamos que um casal, que agora as coisas entre vocês vai dar certo, que vai ter parceria, cumplicidade de ambas as partes, tá? Então a estratégia dessa pessoa é essa. É meio que se declarar, é falar que tem saudade, que gosta, tá? Que não te esqueceu, que talvez você tenha razão, com base nas percepções que essa pessoa andou tendo sobre os comportamentos dele ou dela e a conexão, o sentimento que ainda existe entre vocês. E o que essa pessoa espera é que você ainda esteja ali emocionalmente disponível para que as coisas aqui aconteçam. E aí o que acontece? Se é uma pessoa que você quer, no caso, um relacionamento onde exista aqui nesse arcano maior do Papa, vem trazendo muito aquela questão do rótulo, né? Estamos casados, namorando, noivos, sei lá, seja lá o que for. É o que a pessoa pretende lhe propor, tá?
E aqui tá muito naquela dor. O que essa pessoa tem para lhe dizer tá guardado há muito tempo. É uma pessoa que não queria se render, mas o sentimento vem falando mais alto. O que vocês vivenciaram é algo que para ele ou para ela, no momento, até o momento, foi algo inesquecível. Então é uma pessoa que acha, tá? Que vocês dois juntos, ou vocês duas juntas, como um casal, tanto emocionalmente como na vida, dá certo. Só basta que ambos se ajustarem, né? Se perdoarem. E é uma pessoa que acredita que precisa levar a situação mais a sério, tá? Ou seja, é uma pessoa que acha que não é mergulho raso aqui. É aquela questão do manter aquilo que diz. Não é só eu gosto de você, quero te encontrar e depois pular fora. Por quê? Porque a pessoa, quando tiver a certeza que você ainda aceita ele ou ela, com base aqui nos critérios de ambos os lados, eu vejo essa pessoa querendo sair da estagnação, tá? Podendo sim ter uma reconciliação aqui, onde vocês começam a se entender o lado emocional de cada um com suas razões, né? E aqui pode ter encontros românticos, tá? Declarações e uma tentativa de retorno e de recomeço, tá? É uma pessoa que está se sentindo aqui desafiada, né? Se sentindo desafiada a tentar. Por que isso? Porque existe ainda um gostar, um sentimento, algo que dá um medo nele ou nela, né? Essa questão do retorno. Talvez porque tenha que demonstrar mais segurança, mais afeto, ou coisas que essa pessoa não estava tão acostumada, mas abre mão dessa infantilidade ou dessas coisas aí que atrapalhavam em prol de manter com você, retornar para a sua vida, tá? E a pessoa, ela quer ter aquela garantia de quê? De que você gosta dele ou dela e de que é algo recíproco, tá? Então não é uma pessoa que vem de uma maneira repentina, de mero acaso, não. É algo já estrategiado. A pessoa está disposta a colaborar para que a situação entre vocês flua, tá? É uma pessoa que pode se opor a determinadas regras? É uma pessoa que pode ainda ter muito que vocês conversarem para poder se ajustarem? Sim. O que eu sinto é uma energia de declaração, de tentativa de reconexão, de reconciliação. Agora, cada um sabe, né, se vale a pena voltar ou não, tá? Por quê? Porque pode ser que existam diferenças entre vocês que precisam ser resolvidas para que essa conexão fique tudo ali bonitinho, tá? E para quem está começando agora, é uma pessoa que está querendo ali apressar o passo, tá? Então pode vir muitas promessas, pode. A pessoa aceitando, né? Algumas coisas particulares suas, crenças, religião, modo de ver a vida, cultura, seja lá o que for as diferenças. Por quê? Porque essa pessoa acredita, tá? Que se fazer a parte dele ou dela, que se for uma pessoa expressiva, que se for uma pessoa autêntica, com as crenças dele ou dela, mas também sendo um pouco mais ali, também, eu diria que flexível às suas, dá para vocês terem conversas, tá? Onde essa situação aqui entre vocês flua, tá? Então, é uma pessoa que, para quem tá conhecendo agora, né? Para quem tá aí se relacionando com essa pessoa ela tem uma certa insegurança de, apesar de querer, de agir com muita pressa, de mergulhar, né, profundamente aqui nas questões emocionais. E é tipo assim, para quem tá se conhecendo, só de amor a gente não vai viver.
É no caso vocês. Então, é uma pessoa que tá gostando sim de você, tem um clima aqui de paixão, de querer estar junto ou junta, tá? Só que o que é que acontece? Para quem tá se conhecendo agora, existe uma energia aqui de a pessoa ainda está insegura, tá? Pode falar muitas coisas que você gosta de ouvir, fazer planos, tá? Até de levar o relacionamento mais a sério, dar o braço a torcer em algumas coisas, mas aqui eu sinto de que vocês estão lidando com uma pessoa um tanto quanto insegura, tá? E isso pode levar essa pessoa a um grau de horas, essa pessoa ela tá muito séria, tá? E horas a pessoa tá um tanto quanto ali descompensada. Como assim? Com algumas inconstâncias, tá? Sempre querendo ter a certeza se você gosta dele ou dela, se você tem sentimentos reais por ele ou por ela, se ele ou ela largar, né, certos comportamentos, vida de solteiro, amizades, influências, para entregar tudo por esse romance, por essa paixão, se realmente vai dar certo, se ele ou ela vai conseguir manter. Mas aqui eu vejo a energia da pessoa que quer tentar, tá? Então vocês podem receber aí propostas até audaciosas, né? Uma pessoa se mostrando ali mais carinhosa, uma pessoa querendo lhe incluir no meio, tá? Onde ele ou ela vive, família, né? Aquela situação toda, amizades, querendo mostrar que realmente está com você, não querendo lhe ocultar, tá? De que agora tá levando a sério. Então é uma pessoa que tenta ou até tentou se proteger emocionalmente, porque estava analisando até onde ele ou ela poderia ir com você ou pode estar, tá? Até que ponto ambos são compatíveis. E até que ponto o amor, a paixão, a química, aquela coisa do gostar um do outro ou uma da outra, pode se expandir para algo mais ali sério, sólido, tá? Então essa pessoa pode lhe fazer algumas perguntas estratégicas. Essa pessoa ela pode sim meio que pegar vocês um pouco de surpresa, tá? Com algum tipo de fala ou declaração, que aí vocês vão perceber muito sobre o que é que essa pessoa quer, tá? Que é estar com você, porém ainda existe algum tipo de insegurança aqui. Mas ao mesmo tempo eu vejo que é uma pessoa que acredita que se ele ou ela ficar acomodado ou acomodada, só esperando que você faça, a situação pode estagnar. Então, uma pessoa que quer se mostrar apta a uma vaga no seu coração e a permanência na sua vida, tá? Por quê? Porque para ele ou para ela, gostar de você é algo bom, tá? Existe uma compatibilidade emocional. O que pode ter aqui é algumas coisas comportamentais ou até algumas influências externas. E aqui migra. Para um lado é positivo, tá? Aconselhamentos para essa pessoa te levar a sério, que agora ele ou ela achou uma pessoa bacana, legal para se estabilizar emocionalmente e levar adiante, que ele ou ela revise comportamentos para não ter comportamentos com você que te decepcionem, tá? Então a insegurança dessa pessoa é se o que ele ou ela vai fazer por você, você vai se agradar, tá? Ou se você está se agradando daquilo que ele ou ela tem te oferecido. E aqui eu sinto muito que há muita energia de que, até para quem tá junto, se conhecendo, se encontrando, vai haver aqui uma conversa, tá? Meio que como se vocês fossem colocar pingos nos is. Para quê? Para elaborar um contexto, tá? Daquilo que vocês querem vivenciar ou manter. Para quê? Para que haja um aperfeiçoamento. Então, é uma pessoa que quer passar uma segurança emocional com base naquilo que você aceita, tá? E com base aqui em diálogos amigáveis. Mesmo se for uma pessoa um tanto quanto reativa, eu vejo que você tem uma personalidade de ser uma pessoa muito correta, muito prática,
de ser uma pessoa que pode estar também aqui disponível, tá? Para essa situação, caso ele ou ela, né, se mantenha nesse mesmo posicionamento. Então, para quem aqui está se conhecendo, tem toda essa temática da pessoa achar que era algo, né, casual, até fazer promessas ali, né, dando aquele entendimento do mais para frente, né, vamos ver como é que fica, mas a tendência aqui é que tanto você como a pessoa acabem querendo continuar, tá? Porque as coisas entre vocês tendem aqui a se encaixar. Existem desafios? Existem, tá? Existem aqui algumas coisas que ainda precisam ser trabalhadas para que ambos, né, mantenham essa conexão de uma maneira harmoniosa? Sim, né? Do Ás de copas para chegar lá no 10, tem muito chão ainda. Então, para quem tá ali, né, junto, se conhecendo, a pessoa que tá gostando de você, quer manter você na vida dele ou dela, mas ainda acredita que, apesar dos pesares, né, tem que ter um pouco mais de responsabilidade afetiva, cuidado, cautela, né, até mesmo com práticas que essa pessoa tinha antes. Então, é uma pessoa que vem se analisando e analisando até essa questão do ser um casal, tá? Que existem coisas entre vocês que, se serem conversadas e ambos flexibilizarem um para o outro ou uma para a outra, dá para continuar junto ou junta e ir desenvolvendo a situação, tá? Então é isso que eu vejo aqui, nesse montinho. Saiu assim a energia hoje, ô glória, ainda bem, tá? Que aqui eu vejo que os medos dessa pessoa, as travas, são mais que critérios aqui emocionais, tá? Como assim critérios emocionais? É uma pessoa que tem medo de se prender no compromisso e perder a liberdade, mas ao mesmo tempo tá vendo que você tem agregado valores emocionais, a sua amizade, a sua lealdade, o seu carinho, os encontros, aquilo que você já tem feito muito bem para ele ou para ela. Então, é uma pessoa que sabe que não pode lhe oferecer um desequilíbrio emocional, que antes de toda e qualquer decisão, tem que conversar com você de uma maneira amigável. Para quê? Para tentar manter a conexão. E aqui cabe muita flexibilização de ambas as partes, se for cabível, tá? Para dar continuidade. Aqui eu não vejo aquele tipo de pessoa desinteressada. Aqui sim, tem casos de afastados que quer voltar, porque não te esqueceu, porque gosta, e porque está tomando consciência de que agiu de maneira precipitada, pode ter buscado orientação, aconselhamentos, ou até mesmo o próprio aprendizado da vida, ter mostrado para essa pessoa o quão você significa para ele ou para ela emocionalmente. Que estar junto de você é algo muito bom e que ele ou ela tem que retribuir. E para quem está se conhecendo, é a mesma coisa. É a pessoa que pode ali, tá, querer dar o braço a torcer quanto às questões de rotular, tá? Como assim, de rotular? Né? Ah, é um paquerinha, é uma coisa que não se desenvolve. É uma pessoa argumentativa? É. Só que essa pessoa tá vendo que se não tiver pressa, tá? Se não agir de uma maneira onde você confie que ele ou ela tá para ficar, confie que ele ou ela realmente gosta de você, que não é uma pessoa que tá ali fazendo hora com a tua cara, com as tuas emoções, pode acabar perdendo um romance. Por conta de quê? De não ouvir ou não se render à paixão e à colaboração que um relacionamento exige. Tá? Então, se essa pessoa fizer perguntas, se você gosta dele ou dela, se você quer continuar na vida dele ou dela, ou até mesmo se você fizer perguntas para essa pessoa, eu acredito que na grande maioria essa pessoa vai dizer que sim. E vai colocar ainda umas aspas, que tem medo disso ou daquilo, que tem alguns receios e que perere parará, tá? Por quê? Porque essa pessoa não tá querendo se decepcionar,
E não tá querendo decepcionar você. Tá querendo se mostrar quem realmente é, tá? Que pode ser uma pessoa meio aventureira, meio... que tem um jeito ali meio desengonçado, mas que é tipo aquele meme, é só o meu jeitinho. Mas que quer continuar, tá? Que quer colaborar para as coisas entre vocês dar certo, tá? Então eu vejo muito isso aqui. Comunicação que faz com que a situação flua. Na maneira em que você se impõe, na maneira em que você provavelmente também é uma pessoa amorosa, acolhedora, né? Mas ao mesmo tempo que fala muito sério, que leva muito a sério a conexão, a pessoa tem percebido que você merece mais da parte dele ou dela, tá? Então é isso que eu vejo aqui no primeiro montinho. G é uma pessoa toda errada, é uma pessoa que não demonstra sentimento, afeto, nada, né? Não bateu, então não pega que não é a tua leitura, tá? Aqui são para casos onde você vai se encaixando naquilo que foi sendo dito, tá? E tem casos aqui que essa pessoa pode vir a te surpreender. Ou seja, você, na incerteza, se essa pessoa gosta ou não gosta, se é só casualidade, se tem algo a mais para florescer ali entre você. E você vai ter essa confirmação. E aqui eu não vejo que seja algo negativo, tá? É algo que dá para ser ajustado com base aí nos critérios que cada um tem sobre a vida amorosa, ok? Então, dito isso, vamos para a segunda opção de leitura, jaspe vermelho. Vamos lá, para quem escolheu a segunda opção de leitura, da jaspe vermelho, mentalize a tua pessoa amada. Vamos ver o que ele ou ela tem pensado sobre a situação amorosa de vocês e o que você pode esperar dessa situação no momento. Lembrando sempre que é uma leitura coletiva, adapte para a sua realidade e veja se o montinho tá ressoando com a sua situação, tá? Bora lá. Conto com a colaboração de vocês aí, deixando o like, hypando o vídeo, deixando o coraçãozinho, emoji. Mentaliza ele ou ela agora, pensa no rosto dessa pessoa, na situação de vocês. Espaço. Astronauta. Vamos entender aqui. Vamos entender que essa pessoa, que ele ou ela tem pensado sobre a situação amorosa de vocês. Pulou. 9 de copas. Que ele ou ela tem pensado sobre a situação amorosa. Que você pode esperar dessa situação no momento. Cinco de paus. Dois de paus. Arcano maior da força. Dois de pentáculos. Vamos aqui complementar com Lenormand. Montinho 2, jaspe vermelho. Como é que vocês estão? Para quem está nessa leitura, eu espero que estejam todos ótimos, ótimos e ótimas.
que essa pessoa tem pensado sobre a situação amorosa de vocês e o que você pode esperar dessa situação no momento. Lua, cruz, sol, a carta da carta, torre, o cachorro, os caminhos e o trevo. Vim aqui até a montanha. Entendido aqui. Ajustei e bebi minha água. Bora lá. Vai ser assim, pausando, porque aqui o calor tá demais. E aí, onde vocês estão? Tá muito calor? Cadê minha pimentinha da Bahia? Pati, tá calor aí na Bahia? Tô querendo ir pra sua casa, viu? Vamos lá, pra leitura. Olha, pra quem não tá mais junto ou junta, tá? Essa pessoa, ela tá querendo um pouco de tempo, de espaço pra ele ou pra ela, né? Por quê? Apesar dessa pessoa achar que... Aqui tem muita energia, sabe de quê? De paixão, de casais intensos. Como assim? Quando vocês estão juntos ou juntas, tem aquela questão do desejo, do prazer, né? De vocês terem ali uma conexão muito forte, mas do desequilíbrio na conduta do relacionamento. Ou porque existe muito ciúme, muito controle. Tem algo aqui em desequilíbrio. Ou porque vocês discutiram e estão ali medindo forças, um com o outro, uma com a outra. Quem é que cede primeiro? Quem é que vai procurar? Quem é que não vai? Tá? Então, para quem não está junto ou junta, o que essa pessoa tem pensado sobre a situação amorosa de vocês é que tem que pensar um pouco mais, tem que se controlar, tem que buscar mesmo um espaço, dar um tempo, tá? Para tentar se equilibrar ou de algum tipo de confusão que vocês tiveram, tá? E ter um pouco mais de autocontrole. Por quê? Porque é como se fosse assim, juntos e juntas, em questões aqui, vamos dizer, mais íntimas, né? Não pode dizer aqui a palavra, mas vocês entenderam. Existe algo entre vocês muito bom. Mas na maneira em que se conduz o relacionamento, houve aqui um desequilíbrio. Então, ou era excesso de ciúme, muito controle, questões aqui de uma pessoa que não quer ser dominada, de uma pessoa que fica ali tentando, eu diria que é uma situação aqui meio forçada. Como assim? Ó, para quem não está mais junto, eu vejo que essa pessoa, ela ainda tem desejos por você. Mas fica muito pensativa se vale a pena voltar para sua vida ou não, tá? Se vale a pena vocês voltarem a ser um casal ou não. Por quê? Porque acredita que entre vocês ou teve muito desequilíbrio, muita briga, muito controle, interferência, e essa pessoa acha que isso seria algo que traria sofrimento, né, para você ou para ambas as partes, tá? E o que essa pessoa está tentando é se conter. Então fica ali brigando com próprios sentimentos e emoções, se controlando para não procurar e tentando equilibrar a vida dele ou dela, tá? Parando, estagnando a situação entre vocês, mas ainda na dúvida. Se consegue ficar sem você ou não, se vai sentir saudade ou não. Porque aqui eu acredito que é uma situação intensa, tá? Ou que foi intensa. E que houve pontos ali de desequilíbrio. Então é uma pessoa que ou precisa se controlar, né? De algumas coisas, sejam de ações, de palavras, de maneira de se comportar dentro do relacionamento. E para esses casos, eu vejo que por mais que essa pessoa ela tenha ali o desejo de lhe procurar ou de tentar algo, ainda é um conflito para essa pessoa, porque essa pessoa está tentando se manter equilibrada com as próprias escolhas, com a própria vida, tá?
Então, para quem não está mais junto, essa pessoa ela sofre calada, tá? É uma pessoa que gostaria de se comunicar, de se entender com você de uma maneira amigável. Por quê? Porque existe aqui uma sensação de frustração, de decepção, mas é uma pessoa que está em dúvida, porque acha que a situação entre vocês é complicada, é difícil. Não porque não exista sentimento, mas aqui pode existir mágoas, rancor, coisas ali guardadas, palavras, ações que trouxeram um desalinhamento, tá? Então, é uma pessoa que gosta e sofre em silêncio, mas que no momento tem dúvidas se é a hora de pedir uma nova chance, uma nova oportunidade, ou se ele ou ela se fazer isso sem dar um tempo para se equilibrar, ou deixar a poeira baixar, ou tentar sentir realmente, né, se esse sofrimento, se toda essa intensidade é realmente algo mais profundo, ou é uma questão ali, né, do ego, ou é algo que passa. Porque para mim, para quem não está junto ou junta, com esse contexto aqui, a pessoa está seguindo a vida dele ou dela, mas ainda sofre por você. A dúvida dessa pessoa é se procurar por você ou se tentar voltar, se vocês vão conseguir manter um relacionamento saudável, equilibrado, tá? Aqui é uma pessoa que provavelmente guarda tudo para ele ou para ela. E se ele ou ela conta, é para alguém que confia muito. Então é uma pessoa que acredita que existe sim um sentimento, mas existiu também algum tipo de mágoa, de sofrimento, algo aqui que potencializou nesse afastamento. Então essa pessoa ela tanto quer um pouco de espaço, tá? Para viver aqui esse momento dele ou dela, tá? Pode ser com amigos, com pessoas próximas, com pessoas que tragam para ele ou para ela algum certo tipo de conforto, como também para pensar, tá? E tirar as dúvidas sobre esse envolvimento aqui entre vocês, porque provavelmente era uma situação muito intensa, onde se tinha muito caos, ou estava havendo entre vocês brigas e discussões, e não estava tendo equilíbrio. É aqueles relacionamentos onde existem muita intensidade, mas cada um tem a sua maneira de pensar, de agir, e as divergências acabou falando mais alto. Então eu não vejo uma pessoa que tenha gostado, deixado de gostar de você, mas é uma pessoa que não está querendo admitir isso, que sofre calado, em silêncio, que ainda gosta, que sabe que pode ter te magoado, que esse excesso dele ou dela de autocontrole ou de não lutar pela relação de vocês é algo que também te decepciona. Mas como é uma pessoa que ainda está indecisa e achando tudo muito complicado para retornar, pelo menos no momento, fica ali, tá? Tentando não se controlar para não lhe mandar uma mensagem, para não se abrir e acabar piorando as coisas, para não querer argumentar coisas aqui com você, tá? Então tem casos que essa pessoa acha que pode até pode lhe perder, pode. Que pode até ser complicado retornar também. Que gosta de você, tá? Ou que gostou de você profundamente, mas que agora tem que se controlar e focar em fatores pessoais, tá? Essa pessoa também pode estar ali com algumas frustrações na vida dele ou dela, particular, pessoal, onde essa pessoa está achando que está tudo muito difícil e que tem que procurar aqui oportunidades de superar, tá? Porque tem casos que a situação foi totalmente sobre a relação, mas tem outros casos que existem coisas da vida pessoal dessa pessoa que está agora desalinhada. Essa pessoa ela pode estar com algum tipo de trauma ou algum tipo de situação que está fazendo com que ele ou ela sofra, tá? Pode estar enfrentando aqui conflitos
que não estão sendo bons, que está desconectando essa pessoa do afetivo, tá? Então pode ser uma pessoa que passou por uma perda ou por algum problema pessoal, que está ali guardando todas essas emoções, não está se expressando, está se demonstrando muito equilibrada, muito parada. Então é uma pessoa que tem casos aqui que ainda não se sente, tá? Pronto ou pronta para voltar para sua vida, porque eu acho que vocês juntos ou juntas sofreriam agora, tá? Ou acha que a conexão para ser retomada é um pouco difícil, porque tem obstáculos aqui que precisam ser ultrapassados. Enquanto essa pessoa não sair desse caos interno, acha que deve também lhe dar espaço de seguir. Vai sofrer se você se decidir não querer ele ou ela de volta? Vai. Mas eu vejo aqui uma pessoa mais querendo ficar na dele ou na dela, até se controlando, tá? E se houve algum tipo de discussão, de palavras aqui ditas e até interferências, essa pessoa sabe que lhe magoou e que provavelmente pode ser que ambos se magoaram e que agora não é o momento de tentar, não é o momento de voltar atrás. Ainda gosta, tá sofrendo, né, guardando até ficar ali remoendo o que aconteceu e levando a pessoa para aquela questão de querer manter o equilíbrio, de ficar parada, de não potencializar mais as coisas, porque acha que até mesmo para tentar se esclarecer ou pedir desculpa ou algo assim do tipo, vai gerar algum tipo de complicação aqui, tá? Então pode ter havido aqui entre vocês coisas duras, né, que foram ditas e a pessoa está guardando isso, ou que você falou para ele ou para ela, ou que ele ou ela falou para você ou ambos. Então é uma pessoa que está querendo, tá, se controlar. Controlar, ter controle sobre as próprias emoções, sobre a própria vida e ficar na dele ou na dela para não ativar aqui em você também mágoas profundas. Tá querendo espaço, tá querendo te deixar também um pouco livre, tá? E para alguns casos é a pessoa que está em sofrimento aqui por alguma perda. E está guardando isso muito para ele ou para ela. Está sendo algo difícil de ser superado. E está desconectando essa pessoa agora, tá? Da busca pelo quê? Pelo prazer, pelo romantismo, pela paixão, pelo equilíbrio, tá? A pessoa que acha que enquanto não superar tais situações ou acontecimentos, não tem como fazer dar certo aqui as coisas entre vocês, tá? Que tem que lhe dar um espaço e merece também esse tempo de espaço aí para ele ou para ela, né, poder ter mais força de vontade, coragem de encarar aí e voltar ao equilíbrio da vida dele ou dela normal, natural, tá? Agora aqui, para quem tá se conhecendo, veja bem, tá? Aqui é aquele tipo de pessoa que quer ter prazer, né? O 9 de copas é a carta do prazer, da satisfação. É aquela pessoa que tá naquela energia do não querer ser cobrado ou cobrada, tá? Não querer desequilíbrios. Falou uma coisa pra pessoa, a pessoa se magoa. Fez uma coisinha ali, tem a tendência aqui de ser tudo muito potencializado. Então aqui existe algo entre vocês que pode estar em desalinhamento, tá? Como assim? A pessoa tem muito desejo, mas a pessoa não luta, não insiste, não faz nada para que a situação evolua. É aquela pessoa que fica tentando equilibrar você e coisas da vida dele ou dela pessoal. Então, o que é que isso significa? Uma pessoa que está em conflito, tá? Com as próprias emoções, que quer ter momentos aqui prazerosos, mas a partir do momento que isso for algo desafiador, que vai ter cobrança, né, por mais equilíbrio, constância e até força de vontade de fazer dar certo, pode acabar tendo atritos aqui entre vocês. É aquele tipo de pessoa que quer ter algo mais casual, tá? Mais ligado aqui à dinâmica do prazer mesmo, do contexto ali íntimo, do que agora equilibrar as coisas entre vocês. Por que fator, tá? Ou é uma pessoa que já se decepcionou muito
em relacionamentos passados e agora não tá querendo, acha que se entrar num relacionamento vai sofrer. Que relacionamento é coisa muito difícil. Que precisa de tempo para saber se vai conseguir te fazer feliz ou não. Ou se vai ser feliz junto ou junto a você ou não. Então aqui é uma pessoa que ainda está indecisa, tá? Tá em cima do muro. Por quê? Porque é uma pessoa que vê mais dificuldade do que solução. Isso aqui eu acredito que é coisa da pessoa, tá? Como assim? Uma pessoa que está desequilibrada internamente com essas questões aqui entre o gostar, o prazer e o que é sério. E mesmo assim pode ser frustrante para você, por quê? Porque é uma pessoa que eu sinto que está num momento de vida onde não está conseguindo gostar nem dele ou dela mesma. É uma pessoa que está frustrada aqui, tá? É uma pessoa que não quer ser cobrada, não quer que seja exigido dele ou dela agora um compromisso sério e sólido, porque essa pessoa tem um monte de argumento aqui. Que argumentos seriam? Ou que está sofrendo, tá? Por alguma situação a nível de vida pessoal, onde mexeu profundamente com as emoções dessa pessoa, e é aquele tipo de pessoa que acha que relacionamento é coisa complicada, que tomar decisões agora e fazer escolhas não seria o melhor, ou porque sabe que poderia lhe fazer sofrer, ou porque tem medo de se decepcionar. Então aqui é aquele tipo de pessoa que pode até querer lhe cobrar alguma coisa, mas não quer ser cobrada. Então preste atenção no comportamento da pessoa, porque aqui eu vejo que é uma pessoa que para quem tá aqui junto ou junta, ou vocês estão numa crise, tá? Ou é uma pessoa muito decepcionada. Decepcionada com a maneira em que as coisas estão na vida afetiva dele ou dela. Tá tentando ali manter o equilíbrio. Tá tentando ainda querer. Eu acredito que conversar, se entender, mas eu acredito que, pelo que eu tô vendo aqui, eu sinto energia de casais que estão vivendo aqui, tá? Um relacionamento conflituoso, onde não há nenhum tipo de decisão, onde se espera uma conclusão, que as coisas se estabilizem e está indo para o campo da frustração. Por conta de quê? Dificuldades. Que tanto pode ser a fase de vida da pessoa, muito conturbada, ou é aquele tipo de pessoa que gosta de ter momentos casuais, mas decepciona na hora de manter uma determinada constância, levando sim a possíveis brigas, atritos, cobranças, e até uma pessoa que se mostra indisponível, não para o tananana, né? Mas para o comprometimento, tá? Porque ou essa pessoa está sofrendo por escolhas, por coisas que ele ou ela está tendo ali que equilibrar, e não está sendo prazeroso para ele ou para ela nada, tá? E isso pode reverberar muito na situação entre vocês, como é aquela pessoa que ainda pode ficar na tentativa. Só que os comportamentos ou a falta de, tá? Pode levar a uma certa frustração. Aqui é algo que ou tá em crise ou já começou muito caótica. Então preste atenção se esse montinho é seu, porque aqui é uma pessoa que está desalinhada, tá? Com os propósitos aqui emocionais. Gosta de você? Gosta. É mais aqui uma amizade que tem raízes um pouco mais profundas, mas muita dificuldade em se manter um compromisso sério e sólido. E pode ser que conversar agora, ou abrir o jogo, ou falar coisas ali para você, pode te decepcionar, e a pessoa está guardando, pode desencadear cobranças pelas promessas, pelos momentos intensos que podem ter sido vividos. Então é aquele tipo de pessoa que gosta de estar no espaço dele ou dela, ou que quer ficar no momento dele ou dela, sem decidir nada, tá?
Então veja o que é que você quer dentro dessa relação e se os argumentos dessa pessoa são cabíveis. Porque eu vejo que é uma pessoa que está em desequilíbrio, que está com algum tipo de sofrimento, sofrência aqui, pessoal, interno, emocional, que pode ter muito aqui aquela questão de querer ter momentos de prazer, porém não ficar meio que driblando a situação, se controlando muito, muito parada. E quando ele ou ela é cobrado, você nota nessa pessoa um desequilíbrio, uma pessoa ou que te decepciona ou que se fecha muito emocionalmente, tá? Então é a pessoa que tá vendo muito, tudo muito complicado. Por quê? Porque a pessoa em si é complicada. É uma pessoa que precisa de um espaço, eu acredito aqui, para entender o que ele ou ela quer para a própria vida amorosa. Ah, mas se tá nessa coisa toda, porque tá assim, né? No caso, paquerando você, ou talvez ainda mantendo uma situação com você, porque de alguma forma você tá trazendo conforto para essa pessoa, tá? Existe entre vocês aqui alguma pegada meio que ou você tem aceitado as dores dessa pessoa e os problemas dele ou dela, mas o que você pode esperar talvez seja uma certa frustração pela falta de ação e de empenho da pessoa quando parte para algo que saia do casual. Por isso que eu digo que aqui, na maioria, se você está com essa pessoa é algo que está em crise, que tá precisando de um equilíbrio. E essa pessoa está vendo isso e está vendo que está muito difícil, tá? Ou complicado. E vocês também podem estar percebendo que é uma pessoa que já vem com um acúmulo, né, de sofrimentos, de decepções, e que no momento não está tão disponível, tá? Para um comprometimento mais sério. Pode ficar um tempo com você e se afastar. Vocês podem discutir e a pessoa se mostrar fria, introspectiva, e depois volta atrás, querer meio que equilibrar as coisas entre vocês depois de um certo tempo. E isso deixar vocês numa indecisão, tá? Então, se a pessoa está apresentando esse tipo de comportamento, pare para pensar porque você está aceitando, tá? Por quê? Porque aqui eu não vejo uma pessoa que esteja no momento, para quem está ali aí se conhecendo, querendo tomar decisões, tá? Porque acha que se tomar ou se fizer escolhas agora, pela situação de vocês, ou vai jogar em você o sofrimento dele ou dela, ou pode se decepcionar, tem medo de se decepcionar, tá? Então aqui é uma pessoa muito complicada, pelo menos é o que eu sinto nessa leitura e repito, veja se faz sentido com você. Pode estar atrelado a uma pessoa que acredita que se comprometer é algo que traz sofrimento, que é bom ter uma relação de amizades coloridas e não ter aquela questão de ser cobrado ou cobrada para algo mais além. Então isso pode ser uma frustração ou uma decepção para quem está querendo algo mais sério, mais sólido. Por quê? Porque é uma pessoa complicada, tá? Pode ir de graus intensos, mas depois em todo aquele desequilíbrio. Ah, eu quero continuar. Tudo bem, livre-arbítrio. Não tô aqui só para ler as cartas. Mas o que você pode ter é uma decepção por gostar dessa pessoa, e isso ir se intensificando, você querer cobrar dessa pessoa algo além do que ele ou ela pode lhe ofertar, e você acabar se decepcionando aqui um pouco com as respostas ou a falta de, tá? E aí ter atritos, coisas que incomodam. Então não fique se segurando em algo que não está te gerando satisfação. Porque essa pessoa ela não vai fazer isso. Como assim, Gê? Não vai fazer isso? Se essa pessoa for cobrada, né? Se essa pessoa sentir qualquer tipo de coisa que... Até uma fala. Já leva tudo pro coração, pro pessoal. E pode às vezes nem se expressar. Só pode ficar ali, se afastar, dificultar as coisas. Então é isso que eu sinto aqui, tá?
de uma pessoa que tem algum tipo de sofrimento, complicação problemática que está aguardando aqui. E que tá esperando aqui ver se ou as coisas melhoram ou se encaixam, ou ele ou ela sai dessa energia, para poder ter uma conversa, tá? Onde haja entre vocês pelo menos uma tentativa de acordo, ou para continuarem juntos e juntas e fazer tentativas, ou para desistência, tá? Por quê? Porque eu acredito aqui em pessoas que se gostam, que têm uma energia de intensidade muito grande, mas que estão em propósitos diferentes, que vibram energias aqui opostas, tá? Então é isso. Gratidão para você que ficou até agora. Gratidão pela atenção. Eu espero ter ajudado. Se caso essa leitura te ajudou, deixa o like, o hype, o comentário, para ajudar aqui no engajamento do canal, tá? E se você deseja uma leitura na sua energia ou assunto específico comigo, o meu contato vai estar fixado no primeiro comentário desse de todos os vídeos aqui do canal, como também na descrição. Gratidão, tchau, tchau, até o próximo vídeo.